Nós vamos agora a algumas perguntas das ruas com o Fala Cidadão e quem responde é a juíza do trabalho, Fernanda Constantino. Vamos à primeira pergunta. Eu queria saber qual o limite de horas extras que eu posso trabalhar por dia. Jéssica, a Constituição Federal estabelece que o empregado deve trabalhar no limite de 8 horas por dia, mas pode fazer até 2 horas extras, ultrapassadas essas 8 horas de trabalho, se necessário e se for estipulado no contrato por escrito ou na convenção coletiva. Existem também algumas categorias que são diferenciadas em razão da função. A título de exemplo, o pessoal que trabalha na área de saúde, os vigilantes, que trabalham em jornada de até 12 horas corridas, com outras folgas diferenciadas também de 36. Quando você faz horas extras, você vai receber as horas extras trabalhadas com um adicional de 50% e até de 100% trabalhadas em domingos e feriados, a não ser que você firme um contrato de prorrogação de jornada de trabalho. Aí você pode compensar a hora extra com folga. E aí o bom para você é que você tira folga num dia que você precisar e para a empresa ela economiza o pagamento das horas extras. E da mesma forma, ela é benéfica às horas extras porque você também recebe a mais e para a empresa ela fica tranquila que você tem que trabalhar os dias corretos. Vamos a mais uma pergunta. Eu queria saber se eu me machucar ou ficar doente no trabalho, a empresa tem que me ajudar? Lohane, sim. Todo trabalhador que se acidenta ou fica doente no trabalho, o empregador responde. Como? Os primeiros 15 dias de atestado que você ficou doente, você vai se afastar normalmente, não vai ter descontadas essas faltas. Aí você recebe salário pago normalmente pela empresa. Os próximos dias de afastamento, ou seja, após o 15º dia, você já vai dar entrada no seguro junto à Previdência Social, né? Um salário que é o benefício doença ou doença acidentária. Além desse benefício, se acontece de você ficar num acidente hospitalizada, a obrigação da empresa é te levá-la a um atendimento público e custear as despesas. Essas despesas, na verdade, acabam sendo objeto de uma reclamação trabalhista, porque, à primeira vista, a empresa não tem obrigação de pagar adiantado as custas dessas despesas. Mas após, ela será responsabilizada, se tiver culpa, né, no evento do acidente, e terá que pagar, sim, todos os gastos tidos com o empregado desde a época do afastamento. E agora a doutora Fernanda responde a terceira pergunta do Fala Cidadão. Quais são os cuidados necessários para prevenir o acidente do trabalho? Leandro, então, para prevenir acidentes no trabalho, todos devem participar, trabalhadores e empresa. A empresa deve fornecer, a título de exemplo, os equipamentos de proteção individual. O pessoal chama de EPIs. São as botas, uniforme, luva, máscara, capacete, protetor auricular. Dependendo da profissão, cada um desses elementos é muito importante para a segurança do trabalhador. Além disso, o trabalhador deve ser treinado para a função. Ele tem que saber exatamente como proceder para que não proceda de forma equivocada, sem treinamento e acabe se acidentando. Além disso, o trabalhador ele deve estar com a sua saúde em dia, ou seja, realizar com frequência os exames médicos periódicos, porque o empregado doente, que já está padecendo de dores e não consegue efetuar já com destreza o seu trabalho, tem a maior chance de se machucar. Por isso que as empresas também devem seguir a jornada de trabalho regular, ou seja, fazendo menos horas extras, o trabalhador tem chance menor de se acidentar, que depois de 8 horas de trabalho, a chance aumenta com relação a acidentes. Então, devemos também seguir as pausas, né, o intervalo intra-jornada, parar para fazer sua refeição ou descanso e trabalhar de melhor forma possível, todos atentos para que não ocorram acidentes de trabalho. Para encerrarmos o Fala Cidadão, vamos à quarta e última pergunta de hoje. O que é descanso semanal remunerado? Jean, descanso semanal remunerado, como o próprio nome diz,
É um dia de descanso que o trabalhador tem o direito de folgar e receber ele como se fosse um dia trabalhado. Na Constituição consta esse direito dos trabalhadores, ou seja, normalmente o trabalhador trabalha 6 dias da semana e folga 1, preferencialmente aos domingos. Mas existem também categorias que podem trabalhar aos domingos, como o pessoal do comércio, que abre, as portas nesse dia, e você pode ter a folga em outro dia da semana, desde que uma vez no mês você tire o domingo de folga, para gozar desse dia de descanso com a sua família. Esse dia ele é chamado de folga remunerada porque você recebe ele mesmo sem trabalhar. Ou seja, as pessoas que recebem um salário mínimo ao mês, já está incluído o recebimento por 30 dias de trabalho, sendo que você tem o dia de folga que você não trabalha. Então é isso.